Vamos lá, família, vamos começar aqui com mais um videozinho, o vídeo do Bruno Bandeira, que eu vou ter que assistir de novo, porque eu perdi a primeira gravação. No caso, não vai ser muito diferente, não. Enfim, vamos aqui, né, tipo, ver novamente aqui o vídeo do Bruno Bandeira, e sobre o último capítulo 268, 268, tá escrito aqui no título, cacete, 268. Nossa, eu tô muito grog, mano. 268 de Jujutsu Kaisen, a morte de Sukuna foi uma grande piada. Conclusão da batalha final de Jujutsu Kaisen. 268. Enfim, vamos seguir aqui sem muita enrolação, né? Só pedir no início do vídeo para deixar o like, se inscrever para dar aquela fortalecida. Simbora, let's go. 3, 2, 1. Play. Sukuna está oficialmente morto. O Rei das Maldições desaparece da existência após Itadori e Nobara conseguirem salvar Megumi Fushiguro. E assim, a batalha final termina no capítulo 268 de Jujutsu Kaisen. Galera, eu sei que às vezes eu me empolgo nos baits dos títulos e das thumbs, eu sei que eu dou uma exagerada, assim, bem de leve, de vez em Pô, o cara, ele fez o farm dele, né, nessa brincadeira aí. Não tem como falar que ele exagerou, pô. O cara fez o marketing, pô. Ele só fez o marketing. quando, e eu sei que vocês já estão Não, mas é foda, mano. Ele bota os spoilers. Mas não irei jogar tanto assim. Não é como se ele fosse o único. cansados de perdoar as minhas mentiras e eu agradeço muito por isso. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu preciso dizer uma verdade pra vocês. Esse final foi uma catástrofe. Eu sei que muita gente já vinha cansada do ritmo dessa batalha final há algum tempo e pra mim isso nunca foi um grande problema. Eu nunca nem torci pelo Sukuna pra ficar chateado com a morte dele, mas esse capítulo e essa conclusão eu acho que foi muito aquém do que poderia e deveria ter sido. E eu acho Acho que isso aí é meio que unânime da comunidade, né? Tipo assim, tô vendo boa parte da comunidade reclamando do capítulo, tipo, falando que esse foi um fim merda pro Sukuna e outras coisas. Meu ponto é outro, mas vamos seguir do mesmo jeito. Tipo, meio que a gente vai pro mesmo caminho, né? É um capítulo, bom, complicado. Vamos seguir. que eu Bem nunca complicado. fui tão sincero em toda a minha vida aqui nesse canal. Não é bait. Ou será que é? Vamos então falar sobre a conclusão Logo ele. catastrófica da batalha contra Sukuna, a carta deixada por Satoru Gojo para Megumi e Nobara e o que deve acontecer com Yuto Kotsu depois dele ter possuído o corpo de Satoru Gojo. Tudo isso no vídeo de hoje, não antes de você martelar o último dedo do Sukuna no botão do like e aproveitar para se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder os próximos 3 últimos capítulos de Jujutsu Kaisen. Falta 3, hein, família? Falta 3, hein? Começamos o capítulo então com uma conversa entre Sukuna e Megumi no momento atual da história e não com um flashback. Nessa conversa, Sukuna tenta convencer o Megumi a desistir de continuar resistindo, relembrando a ele tudo o que o Megumi havia perdido até agora, o seu corpo sendo tomado pelo Sukuna e a morte da sua irmã pelas mãos do próprio Megumi. Mas pro espanto do Sukuna, Megumi se mostra extremamente calmo e tranquilo e responde com uma informação que a gente não sabia até então. Megumi explica que se o Sukuna for arrancado pelo Itadori de dentro dele, isso significaria a morte para o Sukuna. Isso porque, mesmo que o Sukuna ainda possua o seu 20º dedo intacto, que se encontra nesse momento em posse da Nobara, é explicado pra gente que apenas um único dedo não seria o suficiente para prender a alma do Sukuna nesse mundo. O que de certa forma faz sentido, tá ligado? Só que é aquela parada, não foi apresentado isso antes pra gente. Então, fica meio esquisito, mas de certa forma faz sentido, tá ligado? Só que é uma tirada do que faltando 5 capítulos que o GG mete essa. Seja, se o Sukuna for separado do faz Megumi, sentido, cara, em os parte. 19 dedos vão desaparecer e o seu último dedo também perderá o seu efeito, provavelmente vindo a desaparecer também. Vamos lá, por que eu acho que isso não faz o menor sentido? Primeiro, que essa ideia de que um dedo do Sukuna não consegue manter a alma dele presa a esse mundo me pareceu um atalho extremamente forçado para que o autor pudesse resolver essa questão o mais rápido possível. Tipo, merda, se os 19 dedos desaparecerem, ainda tem aquele maldito último dedo que não pode ser destruído. Já sei, vou dizer que o dedo vai desaparecer por tabela e pronto. Cara, mas eu não acho que isso seja devidamente um problema gigantesco, olhando dessa maneira. Tipo assim, pra pensar que, vamos dizer assim, você para você ser completo, vamos dizer, ser dividido em 20 partes. Para você se ter completo assim, você teria que ter as suas 20 partes.
No caso do Sukuna, ele estava com 19 e a parte do corpo e o corpo dele que preencheu, no caso, com o que faltava do poder dele, mas não tem nada a ver com a alma, só o poder mesmo. Mas a alma dele, no caso, foi, tipo, apagada, no caso, separada do Megumi, sem um receptáculo. 19 dedos, né? Tipo, é como se fosse, sei lá, eu não sei como seria a porcentagem disso. Seria o quê? Uns 95? Não sei como é que seria a porcentagem. Provavelmente não seria isso, tô totalmente errado. Mas a porcentagem, tipo, da alma do Sukuna, que seria, tipo, apagada, né? Depois que os 19 dedos fossem de Vasco, faz sentido, tipo, meio que o 20º dedo não completar o restante da alma dele. Até porque toda a maior parte foi embora, né? Então, eu vejo sentido nisso, mas eu acho que foi uma. Eu também acho que foi uma jogada, tipo assim, do nada, que ele só escolheu nesse exato momento pra justificar mesmo. Mas, tipo assim, é aquela parada, o objetivo deles era esse, né? Separar o Sukuna e, tipo, no momento que separasse ele dali, ele iria de arrasta, né? Só que a gente ficou com esse questionamento por causa do último dedo, né? Só que ele apresentou essa ideia pra gente pra explicar que, no caso, tipo, mesmo ele depois de ser separado, sobrando o último dedo, não faria diferença, porque a maior parte da alma dele teria ido embora, tipo, por além. Então, não faria muito sentido. O vínculo que ele teria com o 20º dedo não seria suficiente, porque a maior parte da alma dele foi de arrasto. Não, meu amigo, o último dedo continuaria retendo o equivalente a 1/20 da alma e da energia do Sukuna, como ele sempre fez. O foda é o quanto é isso aí, tipo, o quanto vamos dizer assim, o quanto da alma e do poder do Sukuna teria num 20º de um dedo dele. Seria muito ou pouco para conseguir manter ele nesse plano. É essa a questão. Segunda coisa, esse lance dos 19 dedos do Sukuna desaparecerem depois E dele também não faz sentido, tipo, ele separar os dedos e ele, tipo, ainda continuar vivo, sendo que ele precisava de um receptáculo pra continuar. Então, no momento que ele é separado, não tem motivo dele continuar. Enfim, vamos seguir. ser separado do Megumi Eu não vou ficar pensando muito, tá ligado? Simbora. também não parece fazer sentido. Se a gente lembrar, alguns capítulos atrás, não faz muito tempo, o Sukuna, de tanto levar porrada do Itadori na barriga, chegou a vomitar 2 dedos e depois engoliu eles de volta para conseguir continuar mantendo a sua forma. Inclusive teve gente, né, confundindo, achando que era na verdade ele vomitando o Tengen, mas depois da versão oficial do capítulo, dá pra ver claramente que são 2 dedos dele. Ou seja, se a alma do Sukuna pode voltar a existir na forma de objetos amaldiçoados, no caso dos seus dedos, no momento em que ele fosse separado do Megumi, a lógica seria ele voltar a se transformar nos seus 19 dedos, e não ele morrer de forma automática como aconteceu nesse capítulo. Ou seja, todos esses dedos desaparecendo assim, seja os 19 dedos depois da separação do Megumi e o 20º dedo desaparecendo por tabela lá com a Nobara, não faz o menor sentido. Tipo assim, se a gente pegar numa certa linha, parando pra pensar assim, que ele não separou os objetos amaldiçoados, ele separou a alma do Sukuna, né? Tipo, claramente a alma do Sukuna tá atrelada aos objetos, mas ele separou justamente apenas a alma. Então, pode ser que, por esse motivo, por ele ter separado, desvinculado a alma do Sukuna do receptáculo que era o Megumi, não teria, tipo, não seria a mesma coisa dele separar apenas os dedos, né? Porque, tipo, por isso que o GG fez essa representação do Sukuna Moeba, né? Do Sukuna Geleca ali com olhos e boca. Pra não, tipo, pra ser diferente, realmente pra ser diferente do efeito que foi mostrado pra gente, que foi quando o Sukuna cuspiu os dedos, né? Então, no caso, vomitou. E só foi um Mas eu não tô protegendo o GG não, tipo, só deixando claro. Eu também achei essa ideia meio nada a ver, mas vamos seguir. Eu só tô arrumando uma justificativa pensando no além. atalho barato pro autor dar um fim no Sukuna de forma fácil e que contradiz algo que ele mesmo havia colocado na história poucos capítulos atrás. E vejam só vocês, eu nunca fui fanboy do Sukuna aqui nesse canal, mas vocês sabem que não existe pessoa mais imparcial do que eu nesse Logo ele.
país, então eu preciso Logo ser justo ele. e dizer que a morte do Sukuna, como ela aconteceu nesse capítulo, foi um mero atalho barato para que as consequências que isso traria na série não fossem ainda mais graves, no caso, necessitando da morte do Itadori para isso, que eu vou comentar daqui a pouco. Ou seja, o autor preferiu seguir o caminho fácil e só entregar o trio principal junto e feliz no final de tudo, ao invés de Real, ter né? coragem e culhão de fazer uma conclusão. Tipo assim, todo mundo esperava um final trágico pra Jujutsu. Seja um Megumi e a Nobara de F sobrando só o Itadori. Seja, sei lá, a Nobara voltando, o Megumi voltando e o Itadori morrendo junto com o Sukuna. Seja só a Nobara morta e o Itadori e o Megumi vivos. Tipo, esperavam um final trágico. Tipo, o Gojo já não tem mais volta. O Gojo já foi com Deus já. Então, tipo assim, o Gojo já foi iluminado já. Já acendeu já. Deixa ele quieto lá. Enfim. Todo mundo esperava um final trágico. E, tipo, do nada vem a Nobara. E depois vem o Megumi. E o Megumi, de todos os três, eu achava que ele iria de arrasta. Não vou mentir. Porque a Hana deu uma porcentagem que eu não lembro o que era muito baixa. Era similar, acho que a do dedo, né? Tipo, se ele devorasse o dedo, ele poderia morrer, alguma coisa assim. Uma porcentagem bem baixa, tipo 1%, 2%, uma parada assim. Ou 0,001%, uma parada muito ridícula. Dele poder resgatar o Megumi. E ele resgatou o Megumi, pô. Então, tipo assim, mano, foi o final totalmente, querendo ou não, foi um final meio que fanservice pra galera. Tipo, ó, o trio de volta. Eu gostei de ver eles juntos, não vou mentir. Eu gostei de ver eles, eu aderi ao fanservice. Eu falei isso no vídeo anterior. E falando nisso, eu gostei do fanservice, mas esse capítulo, ele tem alguns problemas que não tem como, tipo, só fechar os olhos, mano. Esse capítulo é um pouco problemático, cara. Mesmo, tipo, tendo essas cenas legaisinhas, assim, deles juntos ali, tipo, isso não, tipo, tira o resto do capítulo. E até, de certa forma, foi um problema essas cenas, mas não, tipo, delas em si. Mas pelo capítulo como um todo, porque parece que o capítulo ele foi meio que rushado para pro GG mostrar a interação deles três juntos. Ficou meio esquisito isso. Mas vamos seguir mesmo assim. Vamos seguir. Ousada e corajosa, como essa, por exemplo, envolvendo a morte do Itadori e algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco. E terceira coisa, a imagem que vemos do Sukuna nesse capítulo com essa forma de geleia preta é idêntica a essa fanart de um spoiler fake que saiu algumas semanas atrás. Então não é possível, galera. Primeiro, o autor ele canoniza... Não, calma, Brunão. Calma aí, Brunão. Porra. A Nobara de tapa-olho igual fizeram em um monte de fanart, mas até aí tudo bem porque já era uma imagem dela de tapa-olho muito disseminada por aí que muita gente já tinha feito, mas essa forma de geleia do Sukuna tá muito igual a essa fanart de algumas semanas atrás. Pra quem não sabe, tem um Foi igualzinho, mano. perfil no Twitter que ficou muito famoso nos últimos meses entre a fandom de Jujutsu por desenhar essas fanarts e publicar como se fossem spoilers de verdade do mangá, inclusive... Que, meu Deus do céu, cara, isso criou uma moda, não só em Jujutsu, né, mas criou uma moda em várias outras comunidades, mas, tipo, exclusivamente era em Jujutsu, mas agora tem outras comunidades, que é a moda do spoiler falso, cara. Que vagabundo pega o spoiler, tipo, pega a arte do cara que ele faz como se fosse um mangá mesmo, tipo, acontece uma coisa num capítulo, tá ligado, da semana, aí os caras já fazem uma arte já, tipo, já, tipo, o que seria no próximo capítulo, já compartilha já, e vagabundo começa a compartilhar essa doidada, e, tipo, tem gente que faz na zoeira mesmo, tipo, na brincadeira que é bait, coisa do tipo, mas tem cara que acredita, velho, pô, esse cara, e fica compartilhando essas paradas doidado, cara. E isso começou a acontecer com várias outras comunidades, né? Só com o Jujutsu não, mas isso daí tá virando um problema isso aí, tá virando uma doença. vários desses desenhos ficavam até melhores do que o próprio mangá. Então eu sinceramente não duvido que o autor tenha se baseado em fanart pra desenhar esse final de Jujutsu. Em fanart, meu amigo, acordem! Acorda, caralho! Ai, Brunão. Mas enfim, seguindo o capítulo, vemos o Megumi se recusar a morrer e lutando para continuar vivo. E essa resistência do Megumi à possessão do Sukuna foi o suficiente para que o Itadori fosse capaz de libertar o seu amigo. Então vemos a expansão de domínio do Itadori se desfazendo, e até agora a gente não teve explicação nenhuma, né, de como ela realmente funciona, só suposições, e o Precisa muito, né? Tipo assim, não é como se precisasse explicar tudo também, mas, tipo assim,
querendo ou não, o jeito do GG de escrever de, mano, vamos fazer, eu vou mostrar aqui, mostrar do meu jeito, mas eu não vou explicar muito não, só quero mostrar mesmo, é isso. Então, tipo assim, meio que, e querendo ou não, ele meio que explicou um pouquinho, mas não explicou o todo, né? Porque ele não explicou como o Itadori conseguiu desenvolver a barreira direta, ele só falou, pegando algumas experiências passadas e mais a troca que ele teve com o Sakabe, ele conseguiu expandir o domínio. Show. Como é o domínio dele por dentro? Tipo, é a cidade natal dele. Tipo, tá, beleza. Tipo, tem algum efeito esse domínio? A gente não sabe, porque o domínio é totalmente novo, o Itadori abriu pela primeira vez, totalmente inexperiente. Aí, qual é o acerto garantido? Ele colocou o corte lá e corta a alma. Beleza. Tipo, quando tu vê o corte pegando o Sukuna, você olha e fala, cara, um domínio abrindo nas pressas com... Tu vê ali que parece que é tipo umas gambiarra ali, né? O jeito dele. Então, cara, sendo a primeira vez do Itadori abrir um domínio pra utilizar o corte ali pra ser mais efetivo, e mesmo assim o Sukuna conseguiu tancar, né? Tipo, lógico que ele tomou dano pra caraca, né? Mas ele conseguiu ficar ali de pé. Aí mostra que, tipo assim, pelo menos não ficou tão forçado assim o Itadori, a maneira como ele expandiu o domínio. Tipo, ele expandiu o domínio como uma maneira de atingir o Sukuna de uma maneira direta, tá ligado? Sem ele poder se defender, né? Tipo, ó, o corte que corta a alma, né? A destrinchar que corta a alma, enfim. E fala que o domínio dele, tipo, meio, como posso dizer? Gambiarra não seria, tipo, falta de refino, com falta de refino, entre outras coisas. Então, tipo, querendo ou não querendo, ele explica um pouquinho, mas, tipo, não tem muita coisa nesse domínio. É meio que só o Itadori passando com o Sukuna, tipo, o Itadori flashback, só que não é flashback, e o corte que corta a alma. É isso, pô, o domínio não tem mais nada. Mas, pra quem abriu pela primeira vez, tá indo, né? Megumi sendo jogado para fora do Sukuna. Infelizmente, o autor não canonizou a minha teoria do Megumi sendo vomitado pela boca da barriga do Sukuna, mas eu aposto que se o cara das fanarts tivesse feito um spoiler fake disso, o autor teria canonizado isso O no Bruno mangá. vai ficar se mordendo com isso, né, cara? Ele vai ficar se mordendo com isso até o final. Look, it's Android 18. I don't believe it. She was inside Cell the whole time. Em seguida, até vemos o Sukuna tentando se reconectar ao Megumi, porém sem sucesso. O que resta no chão é apenas um amontoado de carne do que sobrou de um ser miserável, com o Itadori o observando de cima e dizendo: Sukuna, você sou eu, fazendo um paralelo exato com a cena final O tanto que eu vi da galera revoltada com essa cena, tá ligado? Tanto que eu vi. da batalha entre Itadori E eu não achei tão problemática essa cena como a galera colocou, mas tudo bem, vamos seguir. e Mahito. E não só isso, mas particularmente me lembrando muito também a morte da Inveja no anime de Fullmetal Alchemist. Cara, tipo assim, me lembrou também um pouco a morte do pai, né, de Fullmetal, mas, tipo, no caso, o ângulo, o jeito, né, que parece que é a humilhação, né, me lembrou a morte da Inveja mesmo, tipo, o jeito, né, mas me lembrou também a morte do pai, cara. Não morte, mas, enfim, vamos seguir. Quem assistiu o anime com certeza vai perceber essa semelhança. E aqui vem outra parte que também foi meio intancável. Itadori propõe novamente ao Sukuna uma alternativa para que ele continuasse vivo, que seria o Sukuna se fundindo novamente ao Itadori. Nessa parte eu até entendo o Itadori querer demonstrar essa piedade e misericórdia pelo Sukuna, com ele recuperando a sua humanidade e não se deixando se tornar um monstro, diferente da conclusão da batalha contra o Mahito, não sei se vocês lembram, onde o Itadori diz que mataria o Mahito quantas vezes ele voltasse à vida, seja mudando de nome, mudando de forma e até renascendo como uma outra maldição, o Itadori o mataria para sempre. Ele ainda diz que continuaria matando maldições enquanto ele continuasse vivo e que esse era o seu papel nesse mundo. E agora, não. O Itadori demonstra misericórdia e piedade pelo Sukuna, dando uma chance dele continuar vivo, mesmo que dentro do seu corpo novamente, afinal, essa era a única opção caso o Sukuna quisesse continuar vivo. Cara, não era só essa a abordagem no caso do Itadori, porque, tipo assim, antes, no caso na luta contra o Mahito, teve aquela construção, no caso, aquela desconstrução do ideal do Itadori.
Porque o Itadori, ele tinha essa visão mais pura, essa visão mais idealista de querer salvar todo mundo, de querer ajudar todos. E ele teve meio que, de pouco a pouco, né? Tipo, teve Junpei, TP, eu esqueci o nome do garoto lá que o Mahito, bom, distorce lá o garoto. Mas teve aquele momento lá, talvez eu esteja confundindo o nome também, mas teve esse garoto que o Mahito meio que teve uma amizade com o Itadori, e depois o Mahito foi lá e matou ele, fez o Itadori ficar revoltado. Meio que depois teve o caso de Shibuya, onde o Itadori começou a entender a realidade do mundo do Jujutsu. Eu comecei a compreender mais, tipo, no caso, a funcionalidade, né, de um feiticeiro e o que ele tinha que propor no mundo como um feiticeiro do Jujutsu. Então, ele começa a mudar o seu pensamento com o passar do tempo. Mas, nessa luta contra o Sukuna, que eu acho interessante, é que esse Eu Sou Você, né, que ele fez, e depois meio que esse pedido pro Sukuna, mas não exatamente nesse capítulo, mas no capítulo onde ele expande o domínio, né? Onde ele fala pro Sukuna voltar pro corpo dele, é meio que um ato de misericórdia, né? Tipo, um ato de perdão. E é esse um dos elementos do Itadori, né? Tipo, ele é uma pessoa boa. E nesse capítulo onde ele fala que ele valoriza a vida, que não vê as coisas igual o Sukuna vê, é meio que tipo assim, no intuito dele querer que o Sukuna fique dentro dele, tipo, é a maneira dele falar, vou te mostrar como o mundo é diferente da maneira que você vê, porque mesmo você ter feito as maiores atrocidades que o mundo já viu, eu te perdoo, eu deixo você viver, entendeu? Mais ou menos a ideia do Itadori. Então, quando ele fala pro Sukuna que quer que ele viva, tipo, deixe ele viver, no caso, dentro dele, é meio que um ato de perdão também. E pro Sukuna seguir, meio que poder ter um perdão também. Tipo, dar um passo adiante, né? Mudar, tipo, o jeito dele. Tanto que ele fala que ele foi amaldiçoado, querendo ou não, ele foi, em tese, amaldiçoado pelo avô dele. O Sukuna pode ter sido amaldiçoado por alguém. Então, ele tenta, no caso, dar esse braço amigo pro Sukuna. Só que o Sukuna nega, né? O que é característica do personagem. Só que a finalização dele, quando a gente pega ao todo, é o problema. Pra mim, esse não foi um problema, no caso, o Itadori ter agido dessa maneira. É até característico dele, com o que ele foi apresentado antes, né? Lá no domínio. Então, é até bem característico. Agora, o cumprimento todo, cara, é o meio problemático, tá ligado? Precisava demais. O Sukuna precisava demais nessa finalização dele. Tipo, ele só virou uma moeba e depois virou poeira pro espaço e fé. E no fim, o Sukuna obviamente recusa e desaparece desse mundo. Então, de novo, galera, eu entendo o Itadori querer mostrar essa piedade pelo Sukuna, coisa que ele não fez contra o Mahito, mas eu achei que foi um pouco demais, sabe? Ele cogitar se fundir novamente ao Sukuna, sendo que o Sukuna já morreria de qualquer forma. Deixa eu explicar. Segura aí. Mas a ideia era essa, tipo, ele queria salvar o cara, pô. No princípio, a gente pensava ele não que queria o deixar ele Itadori morrer. se fundiria Essa ideia novamente ao Sukuna numa tentativa de prender novamente o Sukuna e depois disso o Itadori se sacrificando para que o Sukuna fosse eliminado para sempre. Afinal, no caso, essa era a ideia que a gente tinha antes, que ele ia ter o Sukuna e sacrificar a fé. Só que o pensamento do Itadori mudou, ele não pensa mais dessa maneira. Ele falou que prioriza a vida, tipo, ele achava que se ele tivesse o Sukuna e morresse com o Sukuna no final, tipo, ele teria feito o papel dele. E ele mudou esse pensamento, ele não tem mais isso, entendeu? Então, tipo assim, eu entendi a lógica que o GG quis apresentar aqui do Itadori. Eu acho que faz sentido com o personagem, só que quando tu olha não de uma maneira micro, quando tu olha pro macro de tudo, tá ligado? Começa a ficar um pouco bagunçado. Esse capítulo, quando você lê assim de maneira seca, tu fica, tá bem esquisita as coisas aqui. essa era a única forma do Rei das Maldições ser finalmente morto. Dessa forma, o vilão seria finalmente eliminado, o Itadori realizaria esse sacrifício como um indivíduo livre, e não mais como uma engrenagem do sistema, e ainda realizaria o sonho do seu avô, que o seu neto morresse rodeado de pessoas queridas. Pronto, final trágico, mas perfeito, concluindo assim todo o arco do Itadori. Mas o Itadori não queria exatamente mais. O Itadori não queria mais Jeff, pô. Esse que é o pica.
Nesse capítulo, a gente descobre que o Itadori não precisava se fundir novamente ao Sukuna para que ele precisasse se sacrificar e o Sukuna viesse a ser morto. Bastava separar o Sukuna do corpo do Megumi que o Sukuna morreria automaticamente. Então, sabendo disso, não teve a menor necessidade do Itadori propor que o Sukuna se fundisse novamente a ele só para manter o Sukuna vivo, sabe? Só faria Sim. Esse é o objetivo dele, pô. Mudar o Sukuna, pô. Só que não deu certo. sentido ele propôs se fundir novamente ao Sukuna se essa fosse a única alternativa para selar novamente o Sukuna e impedir que ele continuasse livre nesse mundo por aí. E eu vou dizer que eu também acharia uma merda o Itadori se fundindo novamente ao Sukuna e os dois continuarem vivos, sabe? Depois do final da história, com o Sukuna lá. Não, com certeza seria uma merda pro Sukuna, não pro Itadori. Seria uma merda pro Sukuna. Mas ele não fez isso, obviamente. Toda hora aparecendo na cara do Itadori, roubando a privacidade e a intimidade dele pelo resto da vida. Meu irmão, isso não é vida não. Então o melhor cenário seria o Itadori realmente se sacrificar para que o Sukuna fosse morto para sempre. Mas como esse capítulo veio... Resumindo, não, ele não era mais pra se sacrificar. Tipo, a ideia dele mudou. Tipo, a visão dele mudou. Mas vamos seguir. Tipo, eu entendi o que o Bruno quis dizer. Eu entendi, tá? Só deixando claro. Mas eu acho que o pensamento do Itadori era outro. Não era mais a ideia de se sacrificar. Era de dar a mão ali, tipo, pro Sukuna e dar meio que um perdão a ele. E, tipo, fazer ele ver o mundo de outra maneira, no caso, mais ou menos assim, né? Tipo, meio que pegando aquele simbolismo, no caso do budismo, que fez em volta do símbolo da expansão do Itadori, né? Meio que aquele pacifista. Aquele jeito pacifista, né? Mas, enfim, tipo, o Sukuna no final ele negou, o que faz sentido. Mas eu precisava de bem mais do desenrolar desse desfecho final, cara. Ficou muito seco, só o Sukuna, tipo, só indo embora, se esvaindo, indo pro além. E, tipo, corta e tá a galera do barulho ali. Tipo, ficou meio esquisito, tá ligado? Na verdade, nem foi a galera do barulho, foi outra coisa que também é meio problemática. Vamos seguir. E com esse atalho Lembrei barato agora. que mostrou que o Sukuna seria morto de qualquer jeito, eu achei então meio exagerada e sem necessidade essa proposta do Itadori, ainda mais considerando que a gente já sabe que o Itadori é uma boa pessoa e demonstrou piedade pelo Sukuna capítulos atrás. Seguindo o demonstrou capítulo, de novo. finalmente vemos o Hakari e a Uraume depois de sabe-se lá quantas dezenas de capítulos depois de... Mano, que decepção essa luta aí, mano. Que decepção. Tipo assim, eu não criei um hype pra essa luta. Mas, cara, a maneira de como ele só deixou no off-screen de lado, ele podendo desenvolver isso aí, cara, ficou tão... A galera esperava tanto, tipo, um pouquinho dessa luta e não teve nada. Não teve absolutamente nada. Só teve um... Acabou? Acabou. Porra, cara, que merda. De nada ter sido mostrado da luta deles, e eles aparecem dizendo: acabou. Pois é, né? Parece que acabou. E agora? Vai fazer o que da vida? Meu irmão, cara, o autor de Jujutsu deixou essa luta tanto tempo sem aparecer que quanto mais o mangá se aproximava do final, menos fazia sentido mostrar a conclusão dela, já que existiam, né, outras coisas... Cara, tipo assim, eu vou ser bem chato agora, mas... É porque a galera esperava que, no caso, boa parte da fandom esperava que a luta do Hakari ela aparecia em um momento ou outro pra meio que tirar um pouco do ritmo da luta contra o Sukuna, né? Tipo, pra não ficar aquela ideia muito repetitiva. Só que quando isso aconteceu, que foi lá contra o Kenjaku, a galera encheu o saco, porque eles queriam ver mais. Eu acho que foi quando o Itadori junto com o Higurumi aí mudou pro Kenjaku, né? E o pessoal queria ver mais do combate. E ficaram reclamando, e reclamaram até o final, até aparecer o Yuta, tá ligado? Reclamaram até lá. Aí depois que o Yuta apareceu, aí depois cortou de volta pro combate, a galera começou a reclamar menos da luta, né? Começaram a reclamar menos, mas enfim. Se isso acontecesse na luta novamente, provavelmente o pessoal ia reclamar de novo. Então, cara... O GG, tipo assim, ele perdeu a chance de desenvolver essa luta depois da luta contra o Yuta. Vamos dizer assim. Acho que depois da luta contra o Yuta, tipo, se ele na hora que a Maki enfia a tesoura de almas no coração do Sukuna, ali era o momento perfeito pra ele, moleque, simplesmente largar o foda-se, literalmente foda-se, dividir e mostrar a luta do Hakari com a Uraume. Era o momento perfeito, tá ligado? Aí ele deixava em aberto, mudava de volta pra Maki, né? Tá ligado?
e vou desenvolver o capítulo de novo, tipo, só o desenrolar. Então, cara, tinha esse momento em específico. Depois dali, parceiro, não teve mais. Tipo, ele só perdeu a chance mesmo. Ele só perdeu a chance. Não tinha mais como ele frear. Eu acho que talvez é porque não é esse momento é muito aleatório. Tipo, só teve aquele momento no caso do Miguel e do Larue. Eu não sei pronunciar o nome dele, toda hora eu erro. Que isso foi muito aleatório. Eles só apareceram. O Miguel meteu um breakdance, um soco na boca do estômago, literalmente na boca do estômago do Sukuna. O Larue tomou um Black Flash e fez uma assistência ali pro Itadori. Tipo, parada rápida ali. Foi uma parada rápida. E depois foram embora. Tipo, como se nada tivesse acontecido. Foi lá, bateu o cartão e foi embora. Mais importantes acontecendo. Então, chegou uma altura do mangá em que qualquer momento em que o autor decidisse parar para mostrar essa luta, já não ia mais ter qualquer impacto, porque o que a gente queria saber era o Yuta possuindo o Gojo, o Itadori, a Nobari, etc. Então, vendo que não tinha mais espaço... Por isso que eu falo que na hora que a Maki enfiou a espada ali no coração do Sukuna, era um momento perfeito, porque ia deixar a galera puta. A galera puta. E a moleque aprendeu o hype pra esse momento pra depois voltar e o Sukuna só sair mesmo. Porra, ia ser perfeito, cara. Tipo, ia reclamar também. Ia reclamar muito. Mas aquele momento era um momento perfeito, cara. Ia deixar todo mundo ali na espera da volta pra luta. Ia estar o Hakari lá, tipo, macetando a Uraumi ou vice-versa, enfim. Caraca, ele perdeu a chance. Pra cortar ali, né, tudo que estava acontecendo e mostrar a luta do Hakari e da Uraumi, ele decidiu então só mostrar depois que toda a batalha terminou. Pra mim, assim, foi a melhor saída pra armadilha que o autor se meteu. Também descobrimos nesse capítulo que a Uraumi sempre foi uma mulher, coisa que a gente sempre teve dúvida, e nesse capítulo vemos ela usando aquelas faixas que cobrem os peitos. Então, né, que comecem as fanarts da Uraumi gostosa, que já existiam por aí, mas com certeza vão aumentar em quantidade. Além disso, também vemos a Uraumi a regra da internet, meu amigo. Defendendo o mestre Sukuna até o fim. Depois de dizer que o homem só tá... Caraca, mano, a maior fanboy do Sukuna, velho. Tá dentro do mangá, se chama Uraumi. Caraca, velho. Tava ali se aquecendo até o final. Ela teve a coragem de dizer nesse capítulo que o Sukuna só perdeu por ser um feiticeiro encarnado. E mentiu, pô. Mentiu, não mentiu. Tá de brincadeira. Tipo assim, o plano deles era separar o Megumi, porque eu não lembro se... É porque eu acho que eu vou ter que reler essa luta, mas... O plano era separar o Megumi, né, pra... Meio que a única chance deles de derrotar o Sukuna era separar o Megumi do Sukuna, mas tiveram chances de matar o Sukuna, só que eles escolheram, tipo, não matar ele diretamente, tipo... É porque não matar o Sukuna é foda. Escolher não matar o Sukuna é foda, mas enfim, não é uma escolha boa. Mas é como tipo assim, eles optaram por não, vamos dizer assim, matar ele, vamos colocar dessa maneira, pra tentar resgatar o Megumi. Só que, olhando pra trás, parece que era mais, tipo, eles tentando separar o Megumi do Sukuna, que era mais chances de ganhar, né? Enfim, tipo, pode ter, eu não ter que reler pra tentar melhorar essa interpretação, mas eu acho que é mais ou menos isso. Tipo, era separar o Megumi pra ter chance de derrotar o Sukuna. Era mais ou menos essa ideia. Não é possível. E o Mahoraga, que ele usou justamente por possuir o corpo do Megumi, foi o quê, meu irmão? Foi nerf pro Sukuna? Ele tava encarnado Esse é um ponto, tá? Esse é um ponto. no corpo do Megumi, então foi nerf? Mano, eu sinceramente acho que o autor tá fazendo isso de meme, ele fez isso de meme, colocando a Uraumi pra falar essas coisas agora, só pra ter alguém, né, que represente o fanboy máximo do Sukuna dentro do próprio mangá, porque coerência não existe e que fim, cara. Cara, essa também foi outra parte. Moleque, o Bruno tá doido pra meter-lhe um palavrão agora, mano. Cara, ele tá segurando tanto, cara. Intancável da Uraumi. E no fim, a Uraumi desaparece e morre sem a gente entender muito bem o que aconteceu. A gente até pode ser levado a pensar que o Hakari conseguiu causar um dano fatal na Uraumi pelo pescoço dela apresentar, né? Aparecer, ter um aparente corte ali grave, mas... Corte não, parece que ele foi arrancado, né? Ele tá preso com gelo. Sei lá, eu acho que ela gastou toda a técnica dela de reversão e prendeu o pescoço com gelo, tá ligado? Pra não ir de F. Como a Uraumi pode usar energia reversa, eu acho difícil que seja isso. Lendo o contexto do capítulo, pareceu muito mais que a Uraumi aceitou a própria morte, já que ela mesma declara, né, que não havia mais nada a ser feito, agora que o Sukuna... O meme dela seguindo o Itadori, do Itadori virando o novo rei das maldições foi embora, né? 3. Podia, né?
Sukuna estava morto. Ai, ai. E como ela era Siga a um feiticeiro sucessão do rei, encarnado né? nesse corpo que a gente O novo conhece, rei. pode ser que ela só tenha deixado essa alma ir embora para o pós-vida. Depois disso, o mangá corta abruptamente, tendo um salto E por sinal, não tinha reparado isso quando eu li, né? Eu vi isso depois. Eu vi isso no. Não vou falar onde eu vi, enfim. Que o detalhe, tipo, das cicatrizes dele, tipo, são iguais aos olhos do Sukuna, tipo, da máscara. E é tipo, aqui o olhinho dele que fica aqui embaixo. Tipo, uma referência, né? Uma referência. Tem gente falando que o Sukuna vai voltar ainda no Megumi. Porra, faltam 3 capítulos hoje, o G não vai meter essa. Se ele meter essa, caraca. Aí vai ser sacanagem pura. do tempo, né, um pequeniníssimo salto no tempo, indo direto para o momento em que Megumi Fushiguro desperta numa cama. Nessa hora, Itadori e Nobara estavam preparando uma surpresinha para revelar Isso eu gostei, que ela ainda pô. estava viva. Eu admito que eu aderi ao fanservice, cara. Eu admito que eu aderi ao fanservice. Eu achei isso muito divertido. Faz tanto tempo que a gente não vê a química desses 3 juntos, cara. Mas, cara, que final seco foi esse do Sukuna. O Bruno nem falou isso, mas que final seco, mano. Eles não apresentaram mais nada depois. Só o Sukuna virou pó, a Uraume virou pó e já vimos aqui pros 3 juntos. Caraca, mano, isso não fez sentido algum. Mas ele acabou acordando antes da hora e estragando a surpresa, e depois ainda diz que não ficou surpreso porque ele soube disso ainda dentro do Sukuna. Nessa hora, foi legal ver a interação do trio original de protagonistas novamente, porque a química deles, né, sempre foi muito boa. Então deu pra gente matar um pouco a saudade disso. Por sinal, tá todo e mundo logo zoado, eles né? revelam 2 O cartas Itadori deixadas cheio de cicatriz na cara, né? Tipo, não sei se ele recuperou os dedinhos, né? O Megumi com a cara cheia de cicatriz e a Nobara, bom. Nobara sem olho, né? por Satoru Gojo para o Megumi e para a Nobara. O Itadori não recebeu nenhuma carta porque ele esteve com Gojo a todo momento e eles puderam conversar pessoalmente. Na carta destinada a Nobara, então, a gente teve algo interessante, que foi o Gojo revelando o paradeiro da mãe da Nobara para ela. E Nisso pra eles que ficam, né, serve? surpresos com o Gojo saber sobre a mãe da Nobara, tipo, nada a ver, mas logo eles questionam Nessa altura do se a mãe campeonato? da Nobara não seria uma feiticeira de grau especial e por isso seria alguém conhecida pelo Gojo. E isso foi um detalhe interessante porque a avó da Nobara, com quem ela foi criada, também demonstrava ser uma figura de autoridade no mundo Jujutsu, tanto que a Nobara só entrou na escola de Tóquio através da recomendação da sua avó. Eu nem lembro disso, cara. Eu nem lembro disso, mas vamos seguir. Afinal, ela morava lá no interior, então qual é a justificativa para ela conseguir ingressar na escola de Tóquio, sabe? E além disso, ela também aprendeu, a Nobara aprendeu a sua técnica do boneco de palha com a sua avó. Isso a gente descobre, né, no databook de Jujutsu. Então, além da avó da Nobara já ter indícios, né, de ser uma figura de autoridade no mundo Jujutsu, pelo visto, o mesmo também vale para a mãe da Nobara. Agora, eu não sei até que ponto, né, essa é uma informação relevante a essas alturas do mangá, já que a gente nunca sequer viu nem a mãe, nem a avó da Nobara em toda a Eu acho que não é nem um pouco relevante, tá ligado? Mas vamos seguir. história do mangá. Já a carta deixada para o Megumi teve algo bem mais relevante, que foi a tão prometida revelação Cara, de que o Gojo havia O tanto de gente que tinha teoria que o Gojo ia voltar só pra contar essa mensagem, no caso, contar sobre o paradeiro do pai do Megumi, pra ele só mandar uma cartinha e mandar um, porra, desculpa aí, matei teu pai. Foi uma... Porra, caralho. matado o pai do Megumi no passado. E isso foi uma sacada interessante porque o autor do mangá já havia declarado que o Gojo seria aquele que revelaria para o Megumi sobre o que aconteceu com o seu pai. E muita gente usou isso como argumento no passado para dizer que o Gojo continuaria vivo para revelar isso para o Megumi, ou o contrário, que o Megumi morreria e o Gojo só revelaria isso no pós-vida, já que os Tá o Gojo lá esperando o Megumi no aeroporto. dois estariam mortos. Seria uma sacada genial por parte do autor. Mas ainda assim, a carta deixada pelo Gojo para o Megumi também foi uma saída muito simples e cumpriu a promessa que o autor havia feito para o personagem do Gojo. Foi um momento bem legal do capítulo, né, com o Gojo dizendo ali na carta: "Ei!" Eu admito que foi a melhor parte do capítulo, tipo, não é como se tivesse muitos, mas foi a melhor parte do capítulo, por incrível que pareça. Infelizmente, o seu papai não está mais por aí, Megumi. É que eu matei ele. Foi mal. E ao invés do Megumi ficar desesperado, triste ou com raiva disso, ele só acha graça e diz
que tá tudo bem. Então certamente esse foi um dos melhores momentos desse capítulo. Já o gancho para o final do capítulo se dá quando os três decidem ir de encontro aos outros feiticeiros, a Maki, o Panda, o Salmão e companhia, para ajudar Yuta Okkotsu. Será que ele vai viver ou será que ele vai morrer depois de ter... Só do Yuta tá vivo já, tipo, no caso dele ter citação aí, já tô feliz, porque eu esperava que depois dos 5 minutos bom. O cara não durou o tempo de um miojo, velho. O cara ficou menos de 3 minutos e já caiu na lona, pô. Mano, não é possível. O Yuta ia morrer e a Nobara ia voltar, pô. Falar, mano, qual é, cara? O GG tá doido, cara. Possuído o corpo de Satoru Gojo. Pelo visto, o homem continua vivo depois dos 5 minutos terem se passado durante a luta, mas a dúvida ainda permanece. Pra mim, galera, o melhor final possível seria o Yuta ter o seu cérebro transferido de volta para o seu corpo original. Afinal, se ele ainda está vivo e com a técnica de transferência de corpos do Kenjaku funcionando, ele pode muito bem ter o seu cérebro transferido de volta para o seu corpo original e provavelmente o Gojo vai ter o seu cérebro colocado de volta também no seu corpo original e sendo enterrado pelos feiticeiros. É uma boa. Tipo, teria que ver como é que funcionaria, porque... não, tipo, eles teriam que fazer o processo igual fizeram com o Gojo, né? De tentar ter que costurar o garoto lá, né? Aí ele tem que ativar a técnica de cura, reversão, né? Tipo, técnica de jutsu reverso. Eu esqueci o nome, caraca, mano, eu esqueci o nome, enfim. Ativar a técnica de cura ali rapidinho pra ele se autocurar e voltar pro corpo dele igual ele fez com o Gojo, né, cara? Enfim. No funeral, onde talvez a gente veja os demais Energia amaldiçoada reversa. membros do clã Gojo e até a família da Nobara, já que a mãe dela, né, foi citada nesse capítulo. Então talvez seja um funeral que apresente bastante gente que não teve espaço para aparecer durante o decorrer da história. Por um lado, eu vou dizer pra vocês que eu gostei desse pequeno mistério, né, envolvendo o Yuta no final do capítulo e por isso o autor ele decidiu cortar a conclusão da batalha contra o Sukuna de forma tão abrupta pra manter esse mistério por mais tempo, mas eu sinto que pra uma conclusão de uma batalha contra o maior feiticeiro da história, faltou a gente ver mais da reação de todos os feiticeiros que participaram dessa batalha. Eu acho que não é só faltou isso, acho que faltou mais uma finalização digna pro Sukuna. Por um cara que fez tudo o que ele fez, cara, eu acho que ele deveria ter um pouco a mais, no caso, tipo, sei lá, ter mostrado aquelas câmeras de plano, né, tipo, mostrando, tipo, o cenário da batalha, onde cada um enfrentou o Sukuna, tipo, mostrado, tipo, sei lá, uma contagem, né, a contagem de vítima do Sukuna, uma parada assim, mostrar, tipo, depois que ele foi derrotado, um locutor louco assim, falando, tipo, ele foi derrotado, depois tal, não sei quantas, ele derrotou outro não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? Seria legal, tipo, realmente mostrar que até o final ele foi, tipo, o maior feiticeiro da história, tá ligado? Então, faltou um pouco disso, mas não é como se o GG não tivesse feito isso com outros personagens também, né? Tem que lembrar que o Gojo morreu seco e ele falou, foda-se. Morreu, parceiro. Tá com o Hajime aí no campo de batalha que a gente tem tempo pra perder, não. Só que eu acho que merecia mais, cara. Tipo, ficou meio seco, ficou muito seco esse capítulo. Vendo que eles finalmente conseguiram vencer, parecia um pouco rushado ele. Tipo, essa finalização do Sukuna já pra mostrar o trio ali e depois os outros estudantes, né? Ficou meio esquisito. Maki, o Yuta e todo o resto sabe. Essa não foi uma batalha solitária, como foi a conclusão da batalha do Itadori contra o Mahito, por exemplo. Então esse paralelo do autor em tentar convencer a gente de que no final só restava o Itadori e o Sukuna não é verdade. Reparem que o autor de Jujutsu sempre limitou a própria história, não explorando o máximo que o mundo que ele mesmo criou tem a oferecer, ignorando certos elementos, seja o clã Gojo, os estudantes do 4º ano da escola de Tóquio que Esquece. nunca apareceram e muita gente até esqueceu que existe. Não, esquece, aí não é importante não. Uma crítica que muita gente já fez há bastante tempo, mas percebam que o autor faz exatamente isso quando se trata dessa batalha contra o Sukuna nesse último arco. O autor ele tem uma cacetada de feiticeiros para usar, mas escolhe na maior parte do tempo trabalhar um por um individualmente. Inclusive, né, quando o feiticeiro aparecia em cena, era bem comum
todo o resto desaparecer de cena por completo. E agora, no final, Resume o arco do jogo do abate, pô. ele também não mostra, por exemplo, a reação de todos esses feiticeiros que participaram da vitória em cima do Sukuna. E eu acho que deveria ter sido sim mostrado, porque essa não foi também acho. uma vitória individual do Itadori, mas sim uma vitória coletiva. Tipo assim, para pra pensar. Quem ainda tava de pé ali do grupo ali? Tipo, tirando o que tava isolado, só ou talvez o Itadori e o Hakari, o resto tava tudo na lona, né? Mas pô, seria interessante mostrar o que eu, igual eu comentei, tipo, uma visão de plano mostrando, tipo, cada cenário onde o Sukuna enfrentou cada um deles. E, tipo, ele derrotou tal aqui, tal aqui, tal aqui, tipo, mostrar, tipo, uma contagem. Seria legal, pô, mostrar, tipo, pô, mesmo, tipo, pra mostrar o quão grandioso foi, tipo, até a duração, se mostrar, tipo, até a duração da batalha seria da hora, pô, pra gente ter uma noção do tempo que foi, de tão extenso que foi. De todos aqueles feiticeiros. E a mesma coisa vale para o grande plano do Kenjaku envolvendo a fusão da humanidade, que precisava de um fechamento, mesmo que o plano dele não tivesse dado certo no fim das contas, sabe? Ah, mas eu acho que a parada do Tengen ainda ficou em aberto, né? Ele vai falar mais sobre isso aí mais pra frente. Ele não falou agora porque o Tengen tá no... Tava com Megumi, né? Ele deu o direito do Megumi, só que o Sukuna tava controlando, né, o corpo dele, mas... a parada do Tengen eu acho que ele vai abordar ainda nesses 3 capítulos aí. Eu espero. Estou com medo, tá ligado? Estou com medo dele abordar. Estou com medo, mas eu acho que ele vai abordar sim, cara. Eu acho que ele vai abordar sim. Agora, em relação à assimilação, não aconteceu, pô. O final do vilão não aconteceu, pô. Que bom, né? Parece que o autor resumiu toda a conclusão de todo esse último grande arco ao Itadori e o Sukuna, sendo que tudo isso foi muito maior do que só eles dois. E claro, eu nem preciso dizer que várias outras coisas insanas que poderiam ter acontecido nessa reta final não aconteceram, como eu comentei, né, no meu último vídeo com vocês, seja o Megumi expandindo seu domínio de forma completa, a fusão de todos os Shikigamis, o Megumi ativando a fusão da humanidade com a esperança de trazer a sua irmã de volta. Olha, a fusão não tinha como, porque pra ativar a fusão ele teria que matar todos os feiticeiros. A expansão não tinha como, porque o Sukuna tava no corpo dele, né? Agora, a fusão de todos os Shikigamis eu acho que era uma parada que poderia acontecer. Mas o Sukuna falou que a técnica ficou meio inutilizada, não entendi muito bem, mas... Não sei, tipo, acho que das 3, eu acho que só a fusão de todas as sombras seria talvez o mais viável. Porque a assimilação ele teria que, pra ativar, teria que matar todo mundo ali, né? Então, não sei. Enfim, vamos seguir. A vida, fora o sacrifício final do Itadori, enfim, dava pra ter acontecido muito mais coisa nesse finalzinho da batalha e o autor ter optado por um final muito mais ousado e corajoso, mas ele preferiu um caminho muito mais fácil, simples e feliz, como a maioria dos shonens de batalha. Pois é, né? Pra quem esperava um final trágico... Parabéns. Bom, restam agora 3 capítulos para o final de Jujutsu Kaisen. Quem sabe o último não tenha o dobro de páginas, né? Como costuma ser na maioria das vezes. Então, sendo otimista na prática, a gente ainda pode ter mais 4 capítulos até o fim. Como sempre, eu quero saber o que vocês acharam da conclusão do Sukuna. De maneira ele mete umas 9 páginas só, pô, no último capítulo. Caraca. Na história, se vocês concordam, discordam ou se vocês têm algo a acrescentar a tudo isso que eu levantei aqui nesse vídeo, deixa aí nos comentários que eu tô curioso pra saber. Lembra novamente de deixar aquele like se você ficou até o final e não foi inscrito. Lembra de conferir a sua inscrição pra não perder os próximos vídeos aqui do canal. Beleza? Até a próxima. Tchau. É isso, né, família? É isso, né, cara? Tipo assim, eu tenho problemas com esse capítulo com a maneira que ele foi meio apressado pra finalizar e apresentar certas coisas. Ele foi apressado pra finalização do Sukuna. A finalização dele, no caso. O final do vilão, eu acho que merecia um pouco a mais, né? Tipo, até o do Gojo, eu até entendo porque finalizou o Gojo, tipo, não perde tempo pra ter mais chance ali, porque o Sukuna tava ferido. Eu até entendo essa parte aí. Agora, do Sukuna, eu acho que poderia ter um pouco a mais, cara. Essa finalização dele foi meio corrida, ficou esquisito. Pra só mostrar o trio principal ali, depois os outros estudantes, e ficou meio seco. Nenhum deles, tipo, fala, no caso não tem mais comentários sobre o que aconteceu da luta, tipo, eles soltaram como se fosse, sei lá, tipo, mais uma terça-feira, tá ligado? Mais um dia de trabalho,
E estão eles lá juntos ali, tipo, pra resolver o problema do Yuta, que até agora a gente não sabe o que é, né? Ficou meio esquisito, cara. Ficou meio esquisito. Eu gostei da química ali da trio principal, né? De novo. Não vou mentir, a parada da carta eu achei legal. Mas esse capítulo, cara, tipo assim, ele é bastante problemático, cara. Bastante problemático. Mas eu não acho que ele teve, tipo, tanta. Não foi todo ruim, não, como a galera coloca. Eu acho que ele foi problemático sim, mas não acho que foi todo ruim, não. Tem muita gente falando, o pior capítulo pode ser mesmo, pode ser mesmo. Mas eu acho que eu teria que talvez reler um pouco mais da obra para poder comentar isso. Mas enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. A parada do Itadori mesmo, tipo, do Eu Sou Você pro Sukuna, eu também, tipo, entendi também. Acho um pouco meio zoado, mas eu entendi sim a ideia do Itadori e não achei, tipo, uma merda como a galera tá colocando, não. Tipo, mas o que ele fez pro Mahito teve sentido, pro Sukuna não teve. Eu acho que teve sentido sim, só que não foi tão bem conduzido como foi a do Mahito, né? Mas eu acho que teve esse sentido sim, é porque foi mais, vamos dizer assim, mais acelerado, talvez. Foi mais acelerado, enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse capítulo. Aproveita e deixa o like se tiver pra dar aquela fortalecida. E me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os animes da temporada e também vendo esses vídeos aqui. Então, caso vocês queiram acompanhar, o link tá aqui embaixo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Fui!